som que você ouve agora não é apenas o das águas do Rio Paraíba do Sul batendo contra o casco de uma canoa de madeira, mas o pulsar de um mistério que estava prestes a mudar para sempre o destino de uma nação inteira. Saiba que, ao final desta jornada narrativa, uniremos nossas vozes em uma oração poderosa, aquela que emergiu do lodo para se tornar rainha. Naquela madrugada fria de outubro de 1717, o ar estava carregado com a tensão do fracasso, pois os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves carregavam a missão impossível de alimentar a comitiva de um nobre em tempos de escassez. As redes voltavam vazias, o rio parecia mudo e a esperança se esvaía a cada remada. Até que, no porto de Itaguaçu, um lançamento despretensioso trouxe algo que desafiava a lógica da pesca. O corpo decapitado de uma pequena imagem de terracota. Quando a rede mergulhou novamente, como se guiada por mãos invisíveis, a cabeça da mesma imagem surgiu, e no instante em que as duas partes se tocaram nas mãos calejadas de João Alves, a unidade foi restaurada não apenas no barro, mas no espírito daquele lugar. O que se seguiu foi o primeiro grande sinal. Uma pesca tão abundante que as canoas quase sucumbiram ao peso dos peixes, revelando que aquela Aparecida não era um objeto perdido, mas uma presença que escolhera o Brasil como seu solo sagrado. Essa infância da devoção, nascida no útero do rio e batizada no lodo, transformou pescadores em apóstolos de uma fé que não precisava de templos de ouro para começar, mas apenas de um coração disposto a acolher o que o mundo havia descartado. A imagem, enegrecida pelo tempo e pelas águas, trazia em si a cor da terra e do povo que nela trabalhava, estabelecendo ali sua primeira e mais importante vocação, a de ser a mãe de um povo mestiço e sedento de justiça. São Santo, a luz dos santos iluminando o seu caminho. A transformação daquela pequena estátua de 36 centímetros em um fenômeno de massas não aconteceu por decretos reais, mas através de uma sucessão de milagres silenciosos que transformaram a casa de Felipe Pedroso no primeiro santuário doméstico do Brasil. Durante anos, a imagem permaneceu em um oratório simples, onde a vizinhança se reunia para rezar o terço. E foi ali que a chama da fé começou a arder literalmente, como no famoso milagre das velas que se apagaram e acenderam sozinhas, provando que a luz da Virgem não dependia de mãos humanas para brilhar. A fama da Santa de Barro atravessou as matas e as estradas de terra, atraindo olhares que iam além da curiosidade, buscando na intercessão de Maria o alento para as dores de uma colônia sofrida. Conforme a devoção crescia, a necessidade de uma capela maior tornou-se evidente, e com ela, a manifestação de Aparecida como uma verdadeira doutora da esperança, ensinando através de sinais o valor da liberdade e da dignidade humana. O milagre do escravo Zacarias, cujas correntes caíram por terra ao se ajoelhar diante da imagem, não foi apenas um prodígio físico, mas o momento em que Maria se revelou como a libertadora dos cativos, desafiando a estrutura social da época e pregando sem palavras que no reino de Deus todos os filhos são iguais. Essa fase de transição marcou a formação de uma identidade devocional única, onde o povo brasileiro passou a ver na Virgem Negra não apenas uma figura distante dos altares europeus, mas uma intercessora que conhecia o cheiro do trabalho, a poeira das estradas e o peso das correntes, tornando-se a mestre da compaixão que caminhava lado a lado com o sofrimento de seus devotos. À medida que os séculos avançavam, o legado de Aparecida se consolidava como o alicerce espiritual do país, e a construção da primeira basílica, a Basílica Velha, simbolizou a institucionalização de um amor que já era absoluto no coração do povo.
A vida de oração em torno da imagem moldou o caráter religioso do Brasil, influenciando de imperadores a camponeses, todos curvando-se diante da soberania daquela que foi encontrada por pescadores. A trajetória de Aparecida é marcada por uma vida franciscana de despojamento e humildade. Ela não desceu dos céus em carruagens de fogo, mas subiu das profundezas de um rio, ensinando que a verdadeira grandeza reside na pequenez e na simplicidade do barro. Seus dons de pregação são exercidos no silêncio do seu nicho, onde ela aponta incessantemente para o seu filho Jesus, funcionando como uma bússola moral para uma nação em constante mutação. Os milagres continuaram a se multiplicar. Cegos que recuperavam a vista, enfermos que voltavam a andar e cavaleiros que, ao tentarem profanar o templo, viam as patas de seus cavalos ficarem presas na pedra, mostrando que o solo sagrado de Aparecida é protegido por uma força divina que exige respeito e reverência. A imagem sobreviveu a incêndios, a atentados e ao desgaste do tempo, provando ser tão resistente quanto a fé do povo que a venera. E cada restauro realizado em sua estrutura física apenas reforçava a necessidade de restauração espiritual que todos nós buscamos quando cruzamos os portais de seu santuário. O reconhecimento oficial de sua importância culminou em momentos de glória histórica, como a coroação com o ouro e as joias doadas pela princesa Isabel e a proclamação pontifícia de Nossa Senhora Aparecida como a padroeira principal do Brasil em 1930, por ordem do Papa Pio XI. Esse ato não foi apenas uma formalidade eclesiástica, mas o reconhecimento de que a alma brasileira está indissociavelmente ligada à figura da Mãe Aparecida. A construção da nova basílica, o maior santuário mariano do mundo, erguido com o suor e a contribuição de milhões de fiéis, tornou-se o monumento vivo de uma devoção que não para de crescer, transformando a cidade de Aparecida no coração pulsante da fé na América Latina. Ali, ela exerce seu papel de doutora da Igreja por meio da acolhida, recebendo anualmente legiões de romeiros que trazem em suas mãos os ex-votos, as fotos e as promessas de uma vida inteira. O legado de Aparecida ultrapassa o campo religioso e atinge o social, o cultural e o humano, funcionando como um ponto de unidade nacional em tempos de divisão. Ela é a rainha que serve, a senhora que consola e a mãe que educa, mantendo viva a chama da caridade e da intercessão constante junto ao trono de Deus. Ao olharmos para sua trajetória, vemos que a descoberta da vocação de ser padroeira foi um plano traçado na eternidade, para que o Brasil nunca se sentisse órfão de proteção divina, mesmo nos momentos mais turbulentos de sua história política e social. Hoje, o mistério de Aparecida continua a se renovar a cada manhã, quando as portas do santuário se abrem para acolher o clamor de um povo que deposita aos pés da Virgem suas angústias e esperanças. A jornada que começou nas águas turvas do rio Paraíba agora flui como um rio de luz no coração de cada devoto que, ao olhar para a pequena imagem, reconhece a si mesmo e a sua própria capacidade de superação. Ela nos ensina que o lodo pode esconder o sagrado e que o que está quebrado pode ser unido por um propósito maior, convidando-nos a sermos também nós, pescadores de esperança, em um mundo muitas vezes árido. A presença de Aparecida é uma promessa contínua de que nunca estamos sozinhos e que a intercessão da Mãe é o caminho mais curto para tocarmos a misericórdia do Pai. Ao chegarmos ao fim desta narrativa, percebemos que a verdadeira basílica é a alma de quem reza e que o verdadeiro milagre é a transformação interna que ocorre quando nos permitimos ser moldados pelo amor de Deus, assim como o barro foi moldado para se tornar esta imagem santa.
Que o silêncio do rio e a força das velas acesas guiem seus pensamentos agora, preparando seu espírito para um encontro íntimo e poderoso. Com o coração cheio de gratidão por esta trajetória de fé e luz, feche os olhos por um instante e deixe-se envolver pelo manto protetor da Senhora do Brasil, enquanto elevamos a ela a nossa oração final de entrega e confiança. Oração à Senhora da Conceição Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e minha Mãe Dulcíssima, que das águas turvas do rio Paraíba surgistes para iluminar o destino de vossos filhos. Vós, que unistes as partes quebradas de vossa imagem para nos ensinar que nenhuma vida está perdida e nenhum coração é pequeno demais para a vossa morada, olhai por mim neste momento. Senhora do barro, Rainha das mãos calejadas e dos pés descalços, quebrantai em mim as correntes do medo e da falta de esperança. Assim como as redes dos pescadores transbordaram de vida por vossa presença, peço que vossa intercessão multiplique as graças em minha casa e traga fartura de paz ao meu espírito. Protegei o Brasil, vossa terra escolhida, e guiai-me sempre pelo caminho da humildade e da caridade. Sob o vosso manto azul, entrego meus pedidos e minha gratidão, confiando que nunca me deixareis desamparado. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de oração. Inscreva-se e ative o sininho para receber todos os nossos santos vídeos.